Música ambiente suave de piano e violão, misturada com o som distante do mar e uma leve brisa balançando as folhas das árvores. O ritmo é lento e convidativo. Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este espaço de tranquilidade e reflexão. Respire fundo comigo, inspirando lentamente pelo nariz, sentindo o ar preencher seus pulmões e expirando suavemente pela boca, soltando qualquer tensão que possa estar segurando em seus ombros. Vamos fazer isso mais 2 vezes. Inspire, sinta o ar fresco e expire, liberando. Mais uma vez, inspire profundamente, trazendo calma para dentro de você e expire, deixando ir tudo o que não serve mais. Pequena pausa, som ambiente mantém-se suave. É um prazer ter você aqui comigo hoje. Neste nosso encontro, vamos embarcar numa jornada suave de autodescoberta e cuidado, explorando caminhos para nutrir o seu corpo e a sua mente de uma forma que seja gentil e sustentável. Este não é um lugar para respostas rápidas ou soluções mágicas. É um convite para desacelerar, para ouvir o seu próprio ritmo, para reconectar-se com a sua essência. Quero deixar claro desde o início que as informações que compartilharemos aqui são para fins educativos e de bem-estar geral. Elas são um convite à reflexão e à experimentação. Mas, em hipótese, algumas substituem o aconselhamento, o diagnóstico ou o tratamento médico profissional. Se você tiver qualquer preocupação com a sua saúde, se sentir sintomas incomuns ou se precisar de orientação específica, por favor, procure um profissional de saúde qualificado. A sua segurança e o seu bem-estar são a nossa maior prioridade. Nosso objetivo é simplesmente explorar juntos algumas práticas e perspectivas que podem ajudar a cultivar uma vida mais equilibrada e plena. Vamos focar em hábitos saudáveis que, quando incorporados com gentileza e consciência, podem trazer uma sensação renovada de vitalidade e paz. Lembre-se, cada corpo é único e o que funciona para um pode não funcionar da mesma forma para outro. O mais importante é aprender a ouvir o seu próprio corpo, a respeitar os seus limites e a encontrar o que ressoa verdadeiramente com você. A música e os sons da natureza continuam a criar um ambiente acolhedor. Para começar a nossa exploração, gostaria de levá-lo a um lugar que respira calma e resiliência, a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Imagine-se caminhando pela Avenida Atlântica, sob o sol gentil da manhã, com o som das ondas quebrando na areia. A brisa do mar acaricia seu rosto, trazendo consigo o aroma salgado e revigorante. As cores vibrantes dos guarda-sóis ainda estão se desdobrando, e alguns madrugadores já praticam seus exercícios ou meditam de frente para o horizonte. Neste cenário de beleza e movimento, podemos nos lembrar de como o ciclo natural da vida, assim como o das ondas, tem seus momentos de alta e baixa, de energia e de repouso. Um dos pilares fundamentais para o nosso bem-estar, e que muitas vezes subestimamos, é o sono. Assim como o mar precisa de sua maré baixa para renovar suas energias e a areia de seu descanso para assentar, nosso corpo e mente necessitam de um sono reparador. Em nossa sociedade agitada, muitas vezes encaramos o sono como um luxo ou algo a ser sacrificado em nome da produtividade. Mas a verdade é que o sono é uma necessidade vital, um verdadeiro elixir para a nossa saúde. Quando dormimos, nosso corpo não está apenas inativo, ele está trabalhando incansavelmente para se restaurar. Nossas células se reparam, hormônios essenciais são liberados, a memória é consolidada e o sistema imunológico se fortalece. Pense na sua pele, por exemplo. Uma noite de sono ruim muitas vezes se reflete em olheiras, tez opaca e uma sensação geral de cansaço. Isso porque, durante o sono profundo, a pele entra em um modo de reparação intensa, produzindo colágeno e aumentando o fluxo sanguíneo, o que contribui para uma aparência mais radiante e saudável. A falta de sono, por outro lado, pode levar a um aumento do cortisol, o hormônio do estresse, que por sua vez pode desencadear inflamações e agravar condições de pele como acne e eczema. E o que dizer do nosso sistema digestivo? O intestino e o cérebro estão intimamente conectados através do que chamamos de eixo intestino-cérebro. A privação de sono pode desequilibrar a microbiota intestinal, aquela vasta comunidade de bactérias que vivem em nosso intestino e que desempenham um papel crucial na digestão, na absorção de nutrientes
e até mesmo na produção de neurotransmissores que afetam o nosso humor. Um intestino desequilibrado pode levar a problemas digestivos, como inchaço, constipação e desconforto. E essa desbiose pode, por sua vez, afetar a saúde da pele, já que um intestino irritado pode manifestar seus sinais também na superfície cutânea. Para cultivar um sono mais profundo e reparador, podemos criar um pequeno ritual de relaxamento antes de dormir. Que tal diminuir as luzes em casa 1 hora antes de se deitar? Evitar telas de celulares e computadores que emitem luz azul e podem interferir na produção de melatonina, o hormônio do sono. Talvez uma leitura tranquila, um banho morno ou algumas respirações lentas e profundas possam sinalizar ao seu corpo que é hora de desacelerar. Não se preocupe em ter o sono perfeito todas as noites. O importante é a intenção e a consistência em criar um ambiente propício para o descanso. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença. A música suave se mantém, talvez com um ligeiro aumento nos sons de água e brisa. Deixamos agora a brisa de Copacabana e nos transportamos para um outro santuário de tranquilidade e movimento, um pulmão verde no coração de uma metrópole vibrante. Imagine-se agora no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O burburinho da cidade grande parece se esvair à medida que você se aprofunda pelos caminhos arborizados, onde o som dos pássaros se mistura com o riso das crianças e o murmúrio dos frequentadores. Há pessoas caminhando, correndo, praticando yoga sob as árvores antigas. Este é um lugar onde a respiração se torna mais consciente, mais presente. A respiração, essa função vital e automática, é uma ferramenta poderosa que temos à nossa disposição para modular nosso estado interno. Muitas vezes, em nossa rotina agitada, respiramos de forma superficial e rápida, o que pode ativar a resposta de luta ou fuga do nosso sistema nervoso, aumentando os níveis de estresse e ansiedade. Mas podemos aprender a respirar de forma mais intencional, e isso pode ter um impacto profundo em nossa saúde, incluindo a nossa digestão e a aparência da nossa. Quando respiramos profundamente, diafragmaticamente, estimulamos o nervo vago, que é uma via de comunicação essencial entre o cérebro e muitos órgãos internos, incluindo o coração e o intestino. A ativação do nervo vago ajuda a acalmar o sistema nervoso, promovendo a resposta de descanso e digestão. Isso significa que, ao respirar de forma mais consciente, podemos não apenas reduzir o estresse, mas também melhorar a função digestiva, facilitando a movimentação dos alimentos através do trato gastrointestinal e otimizando a absorção de nutrientes. Um sistema digestivo mais feliz significa um corpo mais feliz, e muitas vezes uma pele mais clara e saudável. Música ambiente ainda presente. Minha voz se torna um pouco mais lenta e suave para a prática de atenção plena na respiração, 2 até 3 minutos. Vamos tentar uma prática simples aqui e agora. Se você estiver em um local seguro e confortável, convido-o a fechar os olhos gentilmente, ou simplesmente a fixar o olhar em um ponto à sua frente. Sinta-se à vontade para se mover, alongar ou pular esta prática se não se sentir confortável. Não há certo ou errado aqui, apenas um convite à exploração. Agora leve sua atenção para a sua respiração. Não precisa mudá-la, apenas observe. Sinta o ar entrar e sair. Talvez você sinta o ar fresco entrando pelas narinas e um pouco mais quente saindo. Observe o movimento do seu corpo enquanto respira. Seu abdômen se eleva gentilmente na inspiração e desce na expiração? Ou é o seu peito que se move mais? Sem julgamento, apenas curiosidade. Deixe seus pensamentos virem e irem, como nuvens no céu. Quando notar que sua mente divagou, gentilmente traga sua atenção de volta para a sensação da sua respiração. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure a respiração por um momento, contando até 2. Expire lentamente pela boca, contando até 6. Faça isso por algumas rodadas, no seu próprio ritmo. Sinta a calma se instalar. Pequena pausa com sons de natureza e música calma. Voz retorna um pouco mais energizada, mas mantendo a suavidade. Que sensação agradável, não é mesmo? Esta simples prática pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento, e pode ser um poderoso antídoto para o estresse do dia a dia. Ao nos conectarmos com a nossa respiração, nos ancoramos no presente, deixando de lado as preocupações do passado ou as ansiedades sobre o futuro.
Essa presença, essa atenção plena, se estende para todas as áreas da nossa vida, incluindo como nos relacionamos com a comida e com o nosso próprio. Ainda no Ibirapuera, enquanto observamos o movimento e a vitalidade ao nosso redor, somos lembrados da importância da atividade física leve. Não precisamos ser atletas de alta performance para colher os benefícios do movimento. Uma caminhada no parque, um alongamento suave pela manhã, subir escadas em vez de usar o elevador, tudo isso conta. O movimento não só fortalece nossos músculos e melhora a saúde cardiovascular, mas também estimula a circulação sanguínea, o que é fundamental para levar nutrientes e oxigênio para todas as células do corpo, incluindo as da pele. A pele, nosso maior órgão, se beneficia imensamente de um bom fluxo sanguíneo, que ajuda a remover toxinas e a promover a renovação celular, resultando em uma pele mais luminosa e com mais vista. Além disso, o exercício físico regular ajuda a reduzir o estresse, como mencionamos, e isso, por sua vez, impacta positivamente a saúde intestinal. O movimento também pode auxiliar na regularidade intestinal, combatendo a constipação, que muitas vezes é um fator contribuinte para problemas de pele. Então, mesmo que seja apenas uma breve caminhada de 15 minutos, encontre formas de mover seu corpo de maneira que lhe traga alegria e bem-estar. Música e sons de ambiente continuam. Transição suave. Deixando agora o verde exuberante do Ibirapuera, vamos para um lugar que pulsa com a energia e os aromas da vida real. A Feira Livre da Rua São Clemente, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Imagine-se entre as barracas coloridas, o cheiro de frutas frescas misturando-se com o de ervas aromáticas e o burburinho animado dos feirantes e clientes. Há abacaxis suculentos, mangas douradas, cachos de uva roxos e verdes, além de legumes de todas as formas e cores. Este é o palco perfeito para falarmos sobre nutrição equilibrada, especialmente no que diz respeito à saúde da nossa pele e do nosso sistema digestivo. A alimentação é, sem dúvida, um dos pilares mais importantes da nossa saúde geral. O que colocamos no nosso prato é, em essência, o combustível que nutre cada célula do nosso corpo. E quando falamos em pele radiante e intestino feliz, a conexão é inegável. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro e atua como uma barreira crucial entre o mundo exterior e nosso corpo. O intestino saudável processa os alimentos de forma eficiente, absorve os nutrientes de que precisamos e elimina o que não serve, impactando diretamente nossa vitalidade e a aparência de nossa pele. Vamos começar pelos alimentos que amam o nosso intestino. As fibras são as grandes estrelas. Elas atuam como uma vassoura suave, ajudando a movimentar os alimentos através do trato digestivo e a prevenir a constipação. Encontramos fibras em abundância nas frutas, legumes, verduras, grãos integrais e leguminosas. Pense em uma tigela colorida de salada, com folhas verdes escuras como espinafre e couve, brócolis, cenoura ralada, tomate cereja e um punhado de grão de bico. Uma verdadeira festa para o intestino. Além disso, as fibras prebióticas, presentes em alimentos como alho, cebola, banana verde, aspargos e alcachofras, servem de alimento para as bactérias benéficas que vivem em nosso intestino. Estas bactérias, por sua vez, são essenciais para manter o equilíbrio da nossa microbiota intestinal. Quando nossa microbiota está saudável, ela produz substâncias que fortalecem a barreira intestinal, reduzem a inflamação e até mesmo impactam positivamente a produção de neurotransmissores que melhoram o humor. E não podemos esquecer dos probióticos, que são as próprias bactérias benéficas. Encontramos probióticos em alimentos fermentados como o iogurte natural, sem açúcar, kefir, kombucha e chucrute. Incluir esses alimentos na sua dieta pode ajudar a repovoar o intestino com bactérias amigáveis, auxiliando na digestão e na saúde geral do intestino. Imagine que seu intestino é um jardim. Os prebióticos são o adubo e os probióticos são as sementes que você planta para que ele floresça. Agora vamos pensar na pele. Uma pele saudável e vibrante é um reflexo de um corpo bem nutrido e de um sistema digestivo que funciona harmoniosamente. Alimentos ricos em antioxidantes são verdadeiros guardiões da nossa pele, protegendo-a dos danos causados pelos radicais livres, que podem acelerar o envelhecimento e contribuir para problemas como a acne. Frutas vermelhas como morangos, framboesas e mirtilos, vegetais de folhas verdes escuras, pimentões coloridos e tomates são carregados de antioxidantes.
Imagine o vibrante vermelho dos tomates maduros que você encontra na feira, repletos de licopeno, um poderoso antioxidante. Os ácidos graxos ômega 3, encontrados em peixes como salmão, sardinha e atum, e também em sementes de linhaça e chia, são fundamentais para a saúde da pele. Eles ajudam a manter a barreira lipídica da pele intacta, o que é essencial para reter a umidade e proteger contra irritantes externos. Uma pele bem hidratada e protegida é menos propensa a inflamações e irritações. A hidratação é outro ponto crucial. Beber água suficiente ao longo do dia é vital não apenas para a saúde da pele, que se mantém mais elástica e com menos linhas finas, mas também para o funcionamento adequado do intestino. A água ajuda a dissolver os nutrientes para que possam ser absorvidos e também suaviza as fezes, facilitando a sua eliminação e prevenindo a constipação. Pense na água como a corrente suave que flui pelo seu sistema, levando tudo o que é bom e ajudando a eliminar o que não é. Evitar alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares refinados, gorduras trans e aditivos químicos também é um passo importante. Esses alimentos podem contribuir para a inflamação no corpo, desequilibrar a microbiota intestinal e se manifestar na pele através de erupções ou uma tez menos luminosa. Não se trata de privação, mas de escolhas conscientes e de encontrar um equilíbrio que nutra o seu corpo de verdade. Minha voz assume e continua. Minha voz assume um tom de relato pessoal. Eu me lembro de uma senhora que conheci na feira da São Clemente. Ela vendia especiarias e chás, e tinha uma pele que irradiava saúde, apesar de sua idade avançada. Conversamos sobre a vida, sobre o ritmo da cidade, e ela me contou que seu segredo era muito simples. Comer o que a terra dá, moça, e com gratidão. Ela preparava seus chás com ervas frescas e me ensinou a apreciar o sabor dos vegetais da estação, crus e no vapor. Sua sabedoria era palpável, e sua pele, um testemunho silencioso de uma vida em harmonia com a natureza e com a alimentação. Pequena pausa. Transição para uma prática. Prática de gratidão e reconexão com a comida, 1 até 2 minutos. Convido você agora a uma pequena prática. Não importa onde você esteja. Talvez você tenha uma fruta por perto, ou mesmo um copo d'água. Ou apenas imagine um alimento que você ama, que o nutre e o faz sentir-se bem. Segure esse alimento ou imagine-o em suas mãos. Observe-o. Repare em suas cores, em sua textura, em seu aroma. Pense na jornada que este alimento fez para chegar até você. A terra que o nutriu, a água que o irrigou, o sol que o aqueceu, as mãos que o colheram. Sinta gratidão por este alimento, por tudo que ele representa em termos de nutrição e sustento para o seu corpo. Ao levá-lo à boca, ou ao imaginar que o faz, mastigue lentamente, saboreando cada pedacinho, sentindo as texturas, os sabores que se revelam. Perceba como seu corpo reage a esse alimento. Que sensações ele provoca? Lembre-se, esta prática é um convite. Sinta-se à vontade para adaptá-la ou para ignorá-la, se não se sentir bem. O objetivo é cultivar a consciência e a gratidão em relação àquilo que nos nutre. Música e sons da natureza continuam. Essa abordagem de comer com atenção plena, de saborear e de agradecer, é uma ferramenta poderosa para melhorar nossa digestão. Quando comemos de forma apressada, com a mente em 1000 lugares, nosso sistema digestivo não está em seu melhor estado para processar os alimentos. Mas quando comemos com calma, com presença, sinalizamos ao nosso corpo que estamos seguros e que é hora de ativar o modo de descanso e digestão. Continuando nossa jornada, vamos pensar na gestão do estresse, que já mencionamos algumas vezes. O estresse crônico, seja ele emocional, físico ou mental, é um inimigo silencioso da nossa saúde, com impactos significativos na nossa pele e no nosso intestino. Quando estamos estressados, nosso corpo libera hormônios como o cortisol e a adrenalina. Em pequenas doses, isso é normal e nos ajuda a lidar com desafios. Mas em excesso, esses hormônios podem causar um verdadeiro alvoroço interno. No intestino, o estresse pode alterar a permeabilidade da barreira intestinal, tornando-a mais porosa e permitindo que substâncias indesejadas entrem na corrente sanguínea, desencadeando respostas inflamatórias. Esse fenômeno é conhecido como intestino permeável ou leaky gut. Essa inflamação crônica no intestino
pode se manifestar de diversas formas, incluindo problemas digestivos como síndrome do intestino irritável, e como já apontamos, pode ter reflexos na pele. Pessoas sob estresse frequentemente observam um agravamento de condições de pele, como acne, rosácea e eczema. Isso ocorre porque o estresse pode aumentar a produção de sebo, desequilibrar a barreira da pele e comprometer sua capacidade de cicatrização. Gerenciar o estresse não significa eliminá-lo completamente da nossa vida. Isso é irrealista. Significa antes desenvolver ferramentas e estratégias para lidar com ele de forma mais eficaz. As práticas de respiração que exploramos, o movimento leve e o sono de qualidade são grandes aliados. Mas há outras pequenas ações que podemos incorporar no nosso dia a dia. Passar um tempo na natureza, mesmo que seja sentar em um banco na praça por alguns minutos e observar o movimento das folhas, pode ser incrivelmente restaurador. A conexão com o mundo natural tem um poder calmante intrínseco. No Parque Ibirapuera, por exemplo, não é incomum ver pessoas simplesmente sentadas, contemplando a natureza, absorvendo a serenidade. Outra ferramenta poderosa é a meditação ou a atenção plena formal. Não se trata de parar de pensar, mas de observar os pensamentos e emoções sem se apegar a eles, permitindo que passem como nuvens no céu. Existem muitos aplicativos e guias disponíveis que podem auxiliar você a dar os primeiros passos. Mesmo 5 ou 10 minutos por dia podem fazer uma diferença notável na sua capacidade de responder ao estresse, em vez de reagir a ele. Música e sons de ambiente continuam. E que tal um hobby criativo? Pintar, escrever, tocar um instrumento, cozinhar, jardinagem. Qualquer atividade que o absorva completamente e o faça perder a noção do tempo pode ser uma forma de meditação ativa, uma pausa bem-vinda para a mente. As conexões sociais também são vitais. Passar tempo com pessoas que nos fazem sentir bem, que nos apoiam, que nos entendem, pode ser um grande amortecedor contra o estresse. Seja um almoço com um amigo, uma conversa por telefone com um familiar querido ou um encontro com a comunidade. Nutrir essas relações é nutrir a nós mesmos. É importante lembrar que o autocuidado não é egoísmo, é uma necessidade. É o que nos permite recarregar nossas baterias para que possamos estar presentes e disponíveis para nós mesmos e para os outros. Pense no autocuidado como um investimento na sua saúde, a longo prazo, na sua vitalidade e na sua capacidade de lidar com os desafios da vida. Música se intensifica um pouco, mas continua calma. Voz se torna mais reflexiva. Ao longo deste nosso encontro, viajamos por Copacabana, com o ritmo das ondas e a promessa de descanso. Percorremos os caminhos do Ibirapuera, respirando conscientemente e sentindo a energia do movimento. E nos perdemos nos aromas e cores da feira da São Clemente, redescobrindo o poder da alimentação para nutrir nossa pele e nosso intestino. Percebemos que todos esses elementos, o sono, a respiração, o movimento, a nutrição e a gestão do estresse, não são ilhas isoladas, mas sim partes interconectadas de um todo complexo e maravilhoso que é você. A saúde da sua pele é um espelho da saúde do seu interior. Um intestino equilibrado, livre de inflamações, absorvendo os nutrientes de que precisa, é a base para uma pele radiante e para uma sensação geral de bem-estar. E tudo isso é profundamente influenciado por como dormimos, como respiramos, como nos movemos e como lidamos com as pressões do dia a dia. É um ciclo virtuoso. Quando dormimos bem, temos mais energia para nos mover e para fazer escolhas alimentares saudáveis. Quando comemos bem, nutrimos nosso corpo, o que ajuda a reduzir o estresse e a melhorar o sono. Quando respiramos com consciência, acalmamos nossa mente e nosso corpo, impactando positivamente todos os outros pilares. É uma dança de interdependência, onde cada passo afeta o próximo. Lembre-se, esta jornada de bem-estar não é sobre perfeição, mas sobre progresso, sobre pequenos passos consistentes. Não há necessidade de uma mudança radical de uma vez. Escolha uma área, apenas uma, que ressoe mais com você neste momento. Talvez seja começar a beber um copo de água a mais por dia, ou adicionar uma fruta ou um vegetal extra a uma das suas refeições. Talvez seja dedicar 5 minutos a uma prática de respiração consciente antes de começar o dia ou antes de se deitar.
Música e sons da natureza continuam a criar um pano de fundo sereno. Prática de reconexão e intenção 2 até 3 minutos. Vamos fazer uma última pequena prática juntos. Se você estiver confortável, feche seus olhos ou suavize seu olhar. Leve suas mãos suavemente ao seu abdômen, sentindo a maciez e o calor. Respire fundo, sentindo o ar expandir suavemente sua barriga. E solte, sentindo-a relaxar. Agora traga à mente a imagem do seu corpo como um templo sagrado, um lar para a sua alma. Pense em uma pequena intenção. Uma semente de cuidado que você gostaria de plantar hoje. Pode ser algo simples como: vou me hidratar com mais atenção hoje, ou vou honrar meu descanso, ou vou escolher um alimento que me nutra verdadeiramente. Sinta essa intenção em seu coração. Sem pressão, sem expectativas. Apenas a intenção de nutrir-se com mais amor e consciência. Lembre-se que você é digno de cuidado, de gentileza e de saúde. Se em algum momento, durante esta prática, você sentir desconforto, por favor, pare e volte a um estado de observação. Respeite sempre os sinais do seu corpo. Pequena pausa. Voz retorna com um tom final, acolhedor. Ao finalizarmos este nosso tempo juntos, quero deixar algumas lembranças importantes. Primeiro, seja gentil consigo mesmo. A vida é uma jornada de aprendizado contínuo, e haverá dias em que as coisas não sairão como planejado. Está tudo bem. O importante é a intenção de retornar ao caminho do cuidado. Segundo, ouça o seu corpo. Ele é um guia sábio e está constantemente lhe enviando mensagem. Preste atenção aos sinais, tanto os de bem-estar quanto os de desconforto. Eles são valiosos indicativos do que você precisa. E terceiro, lembre-se que você não está sozinho nesta jornada. Busque o apoio de profissionais de saúde qualificados sempre que sentir necessidade. Eles são seus parceiros no cuidado com o seu bem-estar. Sugiro 2 pequenos passos, que você pode começar a praticar hoje mesmo. 1. Comece o dia com um copo grande de água. Uma maneira simples e eficaz de iniciar a hidratação e despertar seu sistema digestivo. 2. Escolha uma refeição para comer com atenção plena. Seja o café da manhã, o almoço ou o jantar, dedique-se a comer sem distrações, saboreando cada mordida e prestando atenção aos sinais de fome e saciedade do seu corpo. Agradeço imensamente por ter compartilhado este tempo e este espaço. Que as sementes de bem-estar que plantamos hoje possam florescer em uma vida mais saudável, mais equilibrada e mais feliz para você. Que você encontre alegria e paz em cada pequeno passo. Cuide-se com carinho e com atenção. Até a próxima. A música e os sons da natureza se elevam suavemente e desvanecem lentamente, deixando uma sensação de calma e quietude. Nesse silêncio que agora nos envolve, nesse espaço etéreo que a música preencheu e gentilmente se retirou, há um convite sutil para mergulhar ainda mais fundo nas camadas do nosso ser. Não é um retorno à estrutura formal de uma prática guiada, mas sim uma continuidade da reflexão, um desdobrar da compreensão que começamos a cultivar juntos. É nesse vácuo de sons externos que a voz interior, a voz da sabedoria inata do seu corpo e da sua alma, pode se manifestar com mais clareza. Permita-se permanecer neste estado de quietude por um instante, sentindo a reverberação das sementes que plantamos, a promessa de um jardim interior que anseia por florescer. A sensação de calma que se estabeleceu não é um ponto final, mas um novo ponto de partida para uma exploração mais profunda e pessoal. Muitas vezes, na correria frenética do cotidiano, buscamos o bem-estar como um destino a ser alcançado, uma lista de tarefas a serem cumpridas, ou uma condição perfeita a ser mantida. No entanto, o verdadeiro bem-estar é um processo contínuo, uma jornada de descoberta e ajuste, um diálogo constante com cada parte de nós. É menos sobre atingir um estado imutável e mais sobre cultivar uma relação dinâmica e amorosa com quem somos, com as nossas necessidades em constante evolução e com o mundo que nos cerca. Pense no bem-estar, não como uma linha de chegada, mas como a própria paisagem em constante transformação pela qual você viaja, repleta de vales e montanhas, rios e campos, cada um oferecendo suas próprias lições e belezas. Aprofundando a ideia da interconexão entre os pilares que exploramos, sono, respiração, movimento, nutrição e gestão do estresse,
percebemos que eles não são apenas interdependentes, mas também se influenciam mutuamente em ciclos de feedback completo. Por exemplo, um sono insuficiente não apenas diminui sua energia para se exercitar, mas também desregula hormônios que controlam o apetite, levando a escolhas alimentares menos nutritivas e, por consequência, afetando o microbioma intestinal e a saúde da pele. A falta de movimento pode contribuir para a rigidez muscular e articular, impactando a qualidade do sono e a capacidade de respirar profundamente e eficientemente. E o estresse, como um maestro desafinado, pode desorganizar toda essa orquestra, desde a digestão até a capacidade de concentração, da saúde da pele à imunidade, criando um ciclo de desequilíbrio que se retroalimenta. Vamos mergulhar um pouco mais na intrincada tapeçaria da gestão do estresse, pois ela é, talvez, o fio mais sutil e pervasivo que conecta todos os outros pilares e tem um impacto silencioso, mas profundo, em cada aspecto da nossa saúde. O estresse não é inerentemente ruim. Ele é uma resposta fisiológica e evolutiva projetada para nos proteger em situações de perigo iminente. O problema surge quando essa resposta de luta ou fuga se torna crônica, ativada constantemente pelas demandas incessantes da vida moderna, desde o tráfego pesado até as pressões do trabalho, das preocupações financeiras aos desafios nos relacionamentos, e até mesmo a exposição constante a estímulos digitais. Nossos corpos não foram projetados para permanecerem nesse estado de alerta elevado indefinidamente. A ativação contínua do sistema nervoso simpático consome vastas reservas de energia e nutrientes, desviando-os de funções de reparo e manutenção essenciais. Quando o sistema nervoso simpático, o da luta ou fuga, está constantemente ativado, o corpo libera um coquetel de hormônios como cortisol e adrenalina. Em pequenas doses e por períodos curtos, esses hormônios são vitais para a sobrevivência e para o desempenho em momentos de alta demanda. Mas, cronicamente elevados, eles podem ter efeitos devastadores e sistêmicos. Supressão prolongada do sistema imunológico, levando a uma maior vulnerabilidade a doenças e infecções, aumento da inflamação em todo o corpo, que é a raiz de muitas doenças crônicas. Desregulação do açúcar no sangue, contribuindo para a resistência à insulina e o risco de diabetes tipo 2. Pressão alta, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Acúmulo de gordura abdominal, uma forma de gordura visceral que é metabolicamente ativa e prejudicial. Comprometimento da função cerebral, afetando a memória, o foco, a tomada de decisões e a criatividade. E, é claro, manifestações claras na pele e no intestino, as quais são frequentemente os primeiros sinais visíveis de um corpo sob estresse. A pele, por exemplo, pode sofrer com um aumento da produção de sebo, exacerbando a acne e a oleosidade, ou com uma diminuição drástica da função de barreira, tornando-a mais suscetível a irritações, inflamações como eczema ou rosácea. E um envelhecimento precoce. O intestino, por sua vez, pode ter sua motilidade alterada, sua microbiota desequilibrada, disbiose, e sua permeabilidade aumentada, síndrome do intestino permeável, o que permite que toxinas e partículas alimentares não digeridas passem para a corrente sanguínea, criando um ciclo vicioso de desconforto, má absorção de nutrientes e resposta inflamatória. Então, como podemos domar esse maestro desafinado e restabelecer a harmonia em nosso sistema interno? A resposta não está em eliminar o estresse por completo. O que é impossível e até indesejável em um mundo dinâmico e cheio de desafios, mas sim em cultivar a capacidade de vezes responder, vezes ao estresse, de forma mais eficaz, de construir resiliência interna e de ativar o sistema nervoso parasimpático, o do descanso e de gestão, de maneira mais consistente e consciente. Trata-se de mudar a nossa relação com o estresse, de ser menos reativo e mais responsivo. A respiração consciente, que já pincelamos levemente, é uma ferramenta incrivelmente poderosa, universalmente acessível e subestimada para isso. Ela é o seu controle remoto interno mais direto. Ao respirar profundamente, de forma lenta e rítmica, enchendo o abdômen e exalando lentamente, você envia um sinal imediato e direto ao seu cérebro de que está seguro, ativando o nervo vago, consequentemente, o sistema parasimpático. Mesmo 5 minutos de respiração abdominal profunda,
ou respiração diafragmática podem fazer uma diferença notável na redução dos níveis de cortisol, na diminuição da frequência cardíaca e na indução de um estado de relaxamento e clareza mental. Torne isso uma prática diária, um refúgio de paz em meio à tempestade, um momento para se reconectar consigo mesmo e recalibrar seu sistema nervoso. Pode ser ao acordar, antes de uma reunião estressante ou antes de deitar. Mas a gestão do estresse vai muito além da respiração. Ela abrange uma série de estratégias holísticas que atuam em diferentes níveis do nosso ser, integrando mente, corpo e espírito. 1. Reestruturação cognitiva e mindfulness para pensamentos. Muitos dos nossos estresses são auto-infligidos ou amplificados pela forma como interpretamos os eventos, e não pelos eventos em si. Nossos pensamentos são poderosos e podem ser tanto nossos maiores aliados quanto nossos piores inimigos. Ao aprender a desafiar padrões de pensamento negativos, catastróficos ou autolimitantes, e praticar o mindfulness para observar nossos pensamentos sem julgamento, podemos desarmar o ciclo de preocupação e ruminação. Isso envolve reconhecer que os pensamentos são apenas pensamentos, não fatos, e que temos a capacidade de escolher como nos relacionamos com eles. A prática de separar-se do pensamento, cognitive diffusion, pode ser libertadora. 2. Limite e delegação consciente. Aprender a dizer não a novas demandas que sobrecarregam sua capacidade e a delegar tarefas é crucial para proteger sua energia e seu tempo. Não podemos fazer tudo sozinhos, nem devemos. Reconhecer e honrar seus limites físicos, emocionais e temporais é um ato de autocuidado fundamental e uma demonstração de autorrespeito. Isso também se estende a limites digitais, como o tempo gasto em redes sociais ou a exposição a notícias. 3. Tempo imersivo na natureza. A biofilia, a nossa conexão inata e profunda com a vida e os processos naturais, é um antídoto potente e cientificamente comprovado para o estresse. Passar tempo em parques, jardins, florestas, a prática do banho de floresta, ou Shinrin-yoku, ou perto da água, pode diminuir a pressão arterial, reduzir os níveis de cortisol, melhorar o humor, aumentar a criatividade e a capacidade de resolução de problemas e até fortalecer o sistema imunológico. Mesmo olhar para fotos de paisagens naturais ou ter plantas em seu ambiente de trabalho pode ter um efeito calmante e restaurador. 4. Conexão social significativa e genuína. Como já abordado brevemente, o isolamento social e a solidão são fatores de estresse significativos e podem ter um impacto tão prejudicial à saúde quanto o tabagismo ou a obesidade. Cultivar relacionamentos autênticos, de apoio e reciprocidade, pode fornecer um amortecedor poderoso contra as pressões da vida, oferecendo um senso de pertencimento e segurança. Compartilhar experiências, sentir-se compreendido e oferecer apoio aos outros fortalece os laços sociais e nosso próprio bem-estar. 5. Hobbies e atividades prazerosas e restauradoras. Dedicar tempo a atividades que lhe trazem alegria genuína, que o absorvem completamente e que geram um estado de fluxo, seja pintar, tocar um instrumento, ler ficção, cozinhar por prazer, jardinagem, dançar ou até mesmo montar quebra-cabeças, é essencial para recarregar as energias, estimular a criatividade e contrabalançar as demandas e responsabilidades. Essas atividades não têm um propósito produtivo. Seu valor está no próprio prazer da experiência. 6. Meditação e atenção plena. Mindfulness. Aprofundadas. Além da respiração, a meditação formal e a prática de mindfulness treinam a mente para permanecer no presente, observando pensamentos, sentimentos e sensações corporais sem julgamento. Isso constrói uma resiliência interna que permite que você navegue pelas dificuldades com mais serenidade, menos reatividade e uma maior clareza mental. A prática regular pode literalmente mudar a estrutura do seu cérebro, aumentando a densidade de massa cinzenta em áreas associadas à regulação emocional e à autoconsciência. Aprofundando a compreensão da autocompaixão, essa não é apenas uma palavra bonita ou um conceito abstrato, mas uma prática revolucionária e profundamente empírica que tem o poder de transformar sua relação consigo mesmo e com o mundo.
Em uma sociedade que muitas vezes nos ensina a sermos nossos próprios críticos mais severos. A autocompaixão nos convida a sermos nossos próprios aliados mais gentis, nossos próprios melhores amigos. A psicóloga Kristin Neff, pioneira neste campo e pesquisadora renomada, descreve 3 componentes centrais da autocompaixão que se entrelaçam para criar um escudo protetor contra o autojulgamento e o sofrimento desnecessário. 1. Gentileza consigo mesmo versus autojulgamento severo. Em vez de se criticar severamente, de se punir por falhas, erros ou imperfeições, você se trata com a mesma bondade, compreensão, paciência e tolerância que ofereceria a um amigo querido ou a um ente amado que está passando por dificuldades. Isso significa reconhecer sua dor e seu sofrimento, e em vez de adicionar mais sofrimento através da autocrítica implacável, você oferece a si mesmo conforto e apoio. 2. Humanidade compartilhada versus isolamento na dor. Lembrar-se de que a imperfeição, o sofrimento, as falhas, os erros e as dificuldades fazem parte intrínseca da experiência humana universal. Você não está sozinho em suas lutas. Todos nós, em algum momento, enfrentamos desafios, sentimos dor, cometemos erros e experienciamos a sensação de inadequação. Esse reconhecimento nos conecta profundamente aos outros, em vez de nos isolar em nossa dor, percebendo que somos parte de um tecido maior da vida e que a vulnerabilidade é uma força que nos une. Atenção plena, mindfulness versus superidentificação com emoções negativas. Observar suas emoções e pensamentos difíceis, como raiva, tristeza, medo, vergonha, com consciência plena, com uma atitude de curiosidade e sem julgamento, mas sem se identificar excessivamente ou ser arrastado por eles. É sentir a emoção, reconhecer sua presença no corpo e na mente, sem se tornar essa emoção. Isso cria um espaço de observação que permite uma perspectiva mais clara, uma distância saudável para processar e responder, em vez de reagir impulsivamente. A autocompaixão não é uma fuga da realidade, nem uma forma de autoindulgência, nem uma negação de responsabilidade. Pelo contrário, estudos científicos rigorosos mostram consistentemente que pessoas autocompassivas são mais motivadas a melhorar a si mesmas, têm maior resiliência diante de adversidades, experimentam menos medo do fracasso e são mais capazes de pedir desculpas e de perdoar a si mesmas e aos outros. Isso ocorre porque o medo do fracasso e a autocrítica excessiva podem ser paralisantes e autodestrutivos. Quando você sabe que mesmo se falhar ou cometer um erro, você se tratará com gentileza e compreensão. Você se torna intrinsecamente mais corajoso para tentar, para arriscar, para crescer e para aprender com a experiência, em vez de ser dominado pela culpa ou pela vergonha. Pratique a autocompaixão da seguinte forma, tornando-a um ritual gentil e potente em seu dia. Quando você se encontrar em um momento de dificuldade, estresse, autocrítica intensa, ou quando sentir que falhou em algo, pause. Leve uma ou ambas as mãos gentilmente sobre seu coração ou abdômen, sentindo a maciez e o calor. Respire profundamente, sentindo o ar nutrir seu corpo. E diga a si mesmo, em silêncio ou em voz baixa, algumas frases que transmitam gentileza e validação, como: este é um momento de sofrimento. O sofrimento faz parte da vida de todos nós. Que eu possa ser gentil comigo mesmo neste momento. Que eu possa me dar a compaixão que preciso e mereço. Essas frases simples, mas profundamente poderosas, podem ativar um sistema de conforto, segurança e calma em seu corpo e mente, ajudando a regular a resposta ao estresse e a promover uma sensação de acolhimento. Expandindo sobre a blenda escuta intuitiva e a sabedoria inata do corpo, que mencionei anteriormente como um ato de soberania pessoal, o corpo é um repositório vasto e complexo de informações que a mente consciente, muitas vezes distraída e sobrecarregada, ignora. Ele guarda memórias celulares, padrões energéticos e percepções sutis que estão além do alcance do pensamento racional e lógico.
Essa inteligência corporal se manifesta de várias maneiras, desde um pressentimento visceral, o famoso fio na barriga, até sensações físicas que nos alertam para algo errado ou nos guiam para o que é certo e alinhado com o nosso bem-estar mais profundo. Para aprimorar essa escuta intuitiva, é fundamental criar momentos de silêncio, quietude e introspecção regular na sua vida. Em um mundo saturado de informações, opiniões externas, ruídos e exigências, nossa voz interior pode ser facilmente abafada. Ouvida apenas como um sussurro de práticas como meditação, tempo desestruturado e imersivo na natureza, e até mesmo atividades criativas e expressivas como escrever um diário, pintar, tocar um instrumento musical ou dançar livremente, podem nos ajudar a sintonizar essa frequência mais sutil e a reconectar com a nossa sabedoria interna. Considere a alimentação intuitiva como um exemplo prático e poderoso dessa escuta corporal. Em vez de seguir dietas restritivas, baseadas em regras externas e na contagem obsessiva de calorias ou macronutrientes, a alimentação intuitiva convida você a reconectar-se profundamente com os sinais internos de fome e saciedade do seu corpo. Ela o encoraja a honrar suas preferências alimentares sem culpa, a comer com atenção plena, saboreando cada mordida, e a perceber o que realmente o nutre e o satisfaz, não apenas física, mas também emocionalmente e energeticamente. Não se trata de comer o que quiser de forma impulsiva e descontrolada, mas de cultivar uma relação de confiança e respeito com seu corpo, percebendo como certos alimentos o fazem sentir-se, tanto imediatamente quanto horas depois. É um processo de desaprender anos de condicionamento dietético e de reconectar-se com a sabedoria inata do seu próprio sistema digestivo e energético, permitindo que seu corpo seja seu guia nutricional mais confiável. Da mesma forma, a intuição sobre o movimento do seu corpo é igualmente crucial. Em vez de se forçar a uma rotina de exercícios intensa e monótona que você detesta, ou que causa dor ou exaustão excessiva, ouça o que seu corpo vezes anseia. Talvez hoje ele precise de uma caminhada suave e contemplativa na natureza, amanhã de uma sessão de dança energética e expressiva na sala de estar, e no outro, de um alongamento restaurador e gentil, ou de uma prática de yoga suave. O movimento deve ser uma celebração da sua capacidade física, uma expressão de vitalidade, e não uma punição ou uma obrigação imposta de fora. Quando você se move com alegria, intuição e em alinhamento com as necessidades do seu corpo, o exercício se torna uma fonte de vitalidade, prazer e bem-estar, e não uma fonte de estresse ou desânimo. Isso não significa ausência de disciplina, mas uma disciplina guiada pela autoobservação, pelo respeito e pela autocompaixão em relação às necessidades em constante mudança do seu corpo. Agora vamos refletir sobre a importância de nutrir a mente, não apenas o corpo. A mente, com seus pensamentos, crenças, narrativas e padrões de atenção, é uma poderosa ferramenta na construção do nosso bem-estar, talvez a mais influente. O que você alimenta sua mente diariamente? São notícias alarmantes e sensacionalistas, mídias sociais que geram comparações destrutivas e inveja, programas de TV que promovem negatividade, ou são livros inspiradores, podcasts educativos, conversas elevadas, música que eleva o espírito e filmes que expandem a consciência? A higiene mental é tão fundamental e necessária quanto a higiene física. Assim como você escova os dentes diariamente para evitar cáries e doenças periodontais, você precisa limpar e proteger sua mente de pensamentos tóxicos, informações desnecessárias ou prejudiciais e padrões mentais autodestrutivos. Isso pode envolver uma série de práticas intencionais e consistentes. Limitar a exposição a notícias negativas e mídias sociais construtivamente. Manter-se informado sobre o mundo é importante para ser um cidadão consciente. Mas ser constantemente bombardeado por negatividade, violência e drama pode ser profundamente prejudicial à sua saúde mental. Considere limitar o tempo dedicado às notícias ou escolher fontes de informação mais equilibradas. Da mesma forma, faça uma curadoria rigorosa do seu feed de mídia social. Deixe de seguir contas que o fazem sentir-se inadequado, ansioso ou com baixa autoestima, e siga aquelas que o informam, o inspiram, o divertem de forma saudável e o elevam.
Engajar-se em aprendizado contínuo e crescimento pessoal. Estimular a mente com novos conhecimentos, habilidades, perspectivas e ideias mantém na flexível, curiosa, resiliente e prevenida contra a estagnação. Isso pode ser através da leitura de livros, participação em cursos online, aprender um novo idioma, desenvolver um novo hobby ou simplesmente ter conversas profundas e significativas. Praticar afirmações positivas e diálogo interno construtivo. Mudar o diálogo interno, substituindo a autocrítica, a dúvida e o pessimismo por mensagens de apoio, encorajamento, autoconfiança e gratidão. As afirmações não são apenas pensamento positivo. São ferramentas para reprogramar os padrões neurais do cérebro, cultivando uma mentalidade mais resiliente e otimista. Repita a si mesmo mensagens como: eu sou capaz, eu sou digno de amor e sucesso, eu sou forte e resiliente. Mindfulness e meditação para a mente. Aprofundar as práticas de mindfulness e meditação para cultivar uma maior consciência dos seus pensamentos, sem se identificar com ele. Ao observar seus padrões mentais, você ganha a capacidade de escolher responder a eles de forma mais sábia, em vez de reagir impulsivamente. Lembre-se que seus pensamentos não são apenas eventos mentais. Eles criam sua realidade interna e influenciam sua realidade externa. Se você constantemente pensa em escassez, em doença, em fracasso, em limitações, seu cérebro e seu corpo se alinharão a essa narrativa, criando uma profecia autorrealizada. Mas se você cultiva pensamentos de gratidão, de abundância, de saúde, de possibilidades e de sucesso, você estará reprogramando seu sistema nervoso para atrair e manifestar essas realidades. Isso não é pensamento mágico, mas uma compreensão profunda da neurociência, da plasticidade cerebral e da psicologia da crença e da expectativa. Sua mente é um jardim. O que você planta nela, você colhe. Ainda nesse contexto de nutrir a mente e o espírito, vamos aprofundar na prática da gratidão. Não é apenas uma ideia romântica, uma emoção passageira ou um clichê de autoajuda, mas uma intervenção psicológica e espiritual profundamente poderosa e cientificamente comprovada, com amplos benefícios para o bem-estar físico, mental e emocional. A gratidão pode literalmente reconfigurar seu cérebro e sua percepção da realidade. Estudos de neuroimagem funcional mostram que a gratidão ativa áreas cerebrais associadas ao bem-estar, ao prazer, à recompensa social e à regulação emocional. Quando você pratica a gratidão regularmente e de forma intencional, você treina seu cérebro para notar o positivo, para apreciar a beleza e a abundância que já existem em sua vida, mesmo em meio às dificuldades e aos desafios. É como um músculo da alma, que quanto mais você o exercita, mais forte, mais responsivo e mais naturalmente sintonizado com o positivo ele se torna. A gratidão não nega a dor, a perda ou o desafio. Ela não é um otimismo ingênuo. Em vez disso, ela oferece uma lente através da qual podemos ver a totalidade da experiência humana, incluindo a beleza, a resiliência e a abundância que coexistem com as dificuldades. Como aprofundar sua prática de gratidão, tornando-a um pilar em sua vida? 1. Diário de gratidão detalhado. Além de apenas pensar ou listar mentalmente, dedique-se a escrever de 3 a 5 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Aprofunde-se e seja o mais específico possível. Em vez de uma declaração genérica como "sou grato pela minha família", escreva "sou grato pelo riso contagiante do meu filho hoje de manhã enquanto brincávamos", ou "sou grato pela ajuda inesperada do meu parceiro na cozinha, que aliviou minha carga". A especificidade aumenta drasticamente o impacto emocional e a capacidade do cérebro de registrar essa emoção positiva. 2. Cartas de gratidão expressivas. Escreva cartas expressando sua profunda gratidão a pessoas que tiveram um impacto positivo significativo em sua vida, sejam elas ainda presentes ou não. Você pode escolher enviá-las e compartilhar seus sentimentos ou não. O ato de escrever por si só já é profundamente terapêutico e reconfortante, fortalecendo sua conexão com os outros e com o sentimento de apreciação. San, meditação da gratidão guiada ou livre. Em sua prática de meditação, direcione sua atenção para as coisas pelas quais você é grato, não apenas listando-as, mas vezes sentindo vezes as emoções positivas associadas a elas, o calor no peito,
a leveza no coração, o sorriso interior. Visualize as pessoas e situações pelas quais você é grato. 4. Caminhada da gratidão atenciosa. Enquanto caminha pela rua, em um parque ou mesmo dentro de casa, observe mentalmente, ou vocalmente, se estiver sozinho, agradeça pelas pequenas coisas que você encontra, e que muitas vezes passam despercebidas. A beleza de uma flor desabrochando, o calor do sol em sua pele, o som suave dos pássaros, a textura do chão sob seus pés, o design inteligente de um objeto comum. Isso o ancora no presente e o conecta com a abundância ao seu redor. 5. Ato de agradecimento antes das refeições. Antes de cada refeição, pause por um momento. Agradeça pela comida em seu prato, pela nutrição que ela trará ao seu corpo, pelas mãos que a cultivaram e a prepararam. Isso não só instiga a gratidão, mas também convida a atenção plena na alimentação. A gratidão é um portal poderoso para a alegria, a abundância e a resiliência. Ela nos lembra que, apesar dos desafios, perdas e dificuldades inerentes à vida, há sempre algo para apreciar, para celebrar, para nos sentir abençoados e conectados. E essa mudança de foco, essa recalibragem da perspectiva, pode ser um dos mais poderosos pilares do seu bem-estar integral e duradouro. Vamos expandir a discussão sobre a relação com o tempo, que é frequentemente percebida como a maior barreira, o maior vilão, para a prática consistente do autocuidado. A ilusão de não ter tempo é uma armadilha moderna e universal, que nos mantém em um ciclo de estresse e sobrecarga. Na verdade, todos nós, sem exceção, temos as mesmas 24 horas em um dia. A diferença fundamental reside em como priorizamos e gerenciamos essas horas e em como percebemos o próprio conceito de tempo. A sensação de pressa constante, de estar sempre correndo contra o relógio, de ter uma lista infinita de tarefas, ativa o mesmo sistema de estresse crônico que discutimos. Ela nos mantém em um estado de alerta contínuo, de escassez nunca há o suficiente, de ansiedade e de desconexão. Para quebrar esse ciclo vicioso e autodestrutivo, precisamos urgentemente redefinir nossa relação com o tempo e com as nossas prioridades. O autocuidado é frequentemente a primeira coisa a ser sacrificada quando sentimos que o tempo é escasso. Não tenho tempo para meditar, não tenho tempo para cozinhar refeições saudáveis, não tenho tempo para dormir o suficiente, não tenho tempo para me exercitar, não tenho tempo para descansar. No entanto, ao negligenciar essas práticas essenciais, paradoxalmente, acabamos com menos energia, menos clareza mental, menos criatividade, mais estresse, maior irritabilidade e uma sensação de constante esgotamento, tornando-nos vezes menos eficientes, vezes e menos eficazes no tempo que temos disponível. É um ciclo vicioso que precisa ser conscientemente interrompido e transformado. O tempo para o autocuidado não é um luxo opcional que pode ser encaixado se sobrar um espaço. É uma vezes necessidade, vezes biológica, psicológica e espiritual fundamental, e um vezes investimento, vezes inteligente no seu capital humano mais precioso, você mesmo. É o tempo que você dedica a si mesmo, a sua nutrição interna e externa, para que possa ter mais tempo de qualidade, mais energia, mais resiliência e mais presença. Para tudo mais que importa na sua vida. Seu trabalho, sua família, seus amigos, seus objetivos, seu sonho. Sugira uma pequena, mas poderosa mudança de perspectiva. Em vez de dizer a si mesmo não tenho tempo para isso, comece a se perguntar e a dizer: isso não é uma prioridade para mim agora, ou eu estou escolhendo não priorizar isso neste momento. Essa reformulação honesta e direta pode ser bastante reveladora e libertadora. Se o autocuidado não é uma prioridade, por que não? Que medos, que crenças limitantes, que pressões externas ou internas estão impedindo você de priorizar seu próprio bem-estar, sua própria vitalidade? Talvez seja o medo de ser percebido como egoísta ou preguiçoso, ou a crença profundamente enraizada de que você só tem valor se estiver constantemente fazendo, produzindo e se sacrificando pelos outros. Desafie essas narrativas culturais e pessoais. O autocuidado não é egoísta. É fundamental e altruísta em sua essência mais profunda. Você não pode servir bem aos outros, amar plenamente ou dar o seu melhor a partir de um copo vazio, esgotado ou ressecado.
Cuidar de si mesmo é o pré-requisito para cuidar efetivamente do mundo. Comece a enxergar pequenos blocos de tempo, os minutos perdidos que muitas vezes passamos no celular ou esperando, como oportunidades preciosas e sagradas para o autocuidado. 5 minutos de respiração consciente enquanto espera o café ficar pronto. 10 minutos de alongamento suave antes de um banho. Uma caminhada rápida e atenta durante o almoço. Uma pausa de 3 minutos para olhar pela janela. Essas micropausas se somam ao longo do dia e podem fazer uma diferença substancial na sua energia, no seu humor e na sua capacidade de lidar com o estresse. E mais importante, honre seus limites e aprenda a arte de dizer não. Aprenda a dizer não a convites, demandas ou compromissos que esgotam sua energia, que não estão alinhados com seus valores ou que o afastam de suas prioridades de bem-estar. Dizer não a algo que não o serve é dizer um poderoso sim a si mesmo, à sua saúde e à sua integridade. É um ato de autorrespeito, de autoafirmação e de proteção da sua energia mais valiosa e limitada. Ao gerenciar seu tempo de forma mais consciente, intencional e com limites claros, você não está apenas encaixando o autocuidado em sua vida. Você está integrando-o vezes como uma parte essencial, não negociável e central da sua existência. Você está afirmando o valor intrínseco do seu próprio bem-estar e da sua vitalidade. E que tal aprofundarmos na conexão com a natureza, que mencionei brevemente como um antídoto para o estresse? Em nossa sociedade cada vez mais urbanizada, tecnológica e digitalizada, a desconexão com o mundo natural tem um custo alto e muitas vezes invisível para nossa saúde e bem-estar. A natureza não é apenas um cenário bonito para passeios ou fotos. Ela é um sistema vivo e respiratório. Uma inteligência primordial com a qual estamos intrinsecamente ligados em nosso nível mais fundamental. Nossos ancestrais viviam em constante sintonia com os ritmos da terra, do sol, da lua e das estações, e essa conexão profunda ainda está codificada em nosso DNA, em nossa biologia e em nossa psicologia. A ciência moderna está apenas começando a quantificar os inúmeros benefícios que a natureza oferece à saúde humana. Redução significativa do estresse e da ansiedade, melhora substancial do humor e da autoestima, aumento da criatividade e da capacidade de resolução de problemas, diminuição da pressão arterial e da frequência cardíaca, fortalecimento do sistema imunológico, aceleração da cura física e mental e até mesmo a melhora da qualidade do sono. É como se a natureza tivesse um medicamento universal e gratuito para a alma e o corpo, um bálsamo para as feridas da vida moderna. Como incorporar mais natureza em sua vida diária, mesmo vivendo em ambientes urbanos e com uma rotina agitada? 1. Passeios atentos e imersivos na natureza. Faça caminhadas regulares em parques, jardins botânicos, florestas, trilhas ou áreas verdes disponíveis perto de você. Não se trata apenas de se exercitar, mas de praticar a imersão sensorial. Preste atenção consciente aos sons, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, aos cheiros, o aroma da terra molhada, das flores, as cores e tons, os verdes vibrantes, as cores das flores, as texturas, a aspereza de um tronco, a maciez da grama. Desligue o celular ou coloque-o no modo avião e apenas vezes esteja presente vezes na experiência, permitindo que a natureza o envolva e o cure. 2. Jardinagem e cuidado com plantas. Cultivar plantas, mesmo em vasos pequenos, em uma varanda ou janela, pode ser incrivelmente terapêutico e reconectante. Sujar as mãos na terra, observar o crescimento de uma folha nova, regar e cuidar de algo vivo nos conecta a um ritmo mais orgânico, à paciência e ao ciclo de vida e morte. A jardinagem é uma forma de meditação ativa e de cocriação com a natureza. 3. Contato e meditação com a água. Passar tempo perto de corpos d'água, rios, lagos, praias ou até mesmo fontes e chafarizes urbanos. O som da água corrente ou das ondas do mar, a visão de sua fluidez e movimento e a sensação de sua brisa têm um efeito profundamente calmante, meditativo e revitalizante no sistema nervoso. 4. Trazer a natureza para dentro de casa e do escritório, encher sua casa e seu espaço de trabalho com plantas verdes, usar materiais naturais na decoração e no mobiliário, madeira, pedra, algodão orgânico, linho. Abrir as janelas para sentir o ar fresco,
ouvir os sons externos e permitir a entrada da luz natural que regula o ritmo circadiano. Pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença. 5. Observação consciente do céu e dos ciclos naturais. Em vez de olhar para telas antes de dormir, reserve alguns minutos para olhar para o céu noturno. Observar as estrelas, a lua em suas diferentes. De dia, observe as nuvens, o movimento do sol. Isso nos lembra da nossa pequenez, da vastidão e da grandiosidade do universo, o que pode ser profundamente relaxante, inspirador e perspectivo, ajudando a diminuir a ansiedade e as preocupações egocêntricas. 6. Pés descalços na terra. Earthing dividido por grounding. Pratique caminhar descalço na grama, na areia da praia, na terra ou em superfícies naturais. Acredita-se que o contato direto da pele com a superfície da terra ajude a equalizar o potencial elétrico do corpo, absorvendo elétrons livres que podem reduzir a inflamação, melhorar a qualidade do sono, diminuir a dor e o estresse. A natureza é uma grande mestra da paciência, dos ciclos de vida e morte, da impermanência, da resiliência e da beleza intrínseca. Ao nos reconectarmos com ela de forma consciente e intencional, reconectamos com esses mesmos aspectos dentro de nós mesmos. É um lembrete poderoso de que fazemos parte de algo muito maior, mais sábio e mais interconectado do que podemos conceber. E que a cura está sempre disponível quando nos abrimos a ela. Continuando a expandir sobre a importância fundamental do sono, que é, sem dúvida, um dos pilares mais subestimados e sacrificados do bem-estar em nossa sociedade moderna. Nossas culturas muitas vezes glorificam a privação do sono como um sinal de produtividade, dedicação, ambição ou até mesmo de um status social superior. No entanto, o sono não é um luxo opcional, mas uma necessidade biológica fundamental e não negociável, tão essencial para a sobrevivência e a vitalidade quanto a comida, a água, a respiração e a conexão social. É durante o sono que seu corpo e sua mente realizam uma série de funções vitais de reparo, manutenção, consolidação, desintoxicação e regeneração, que são impossíveis de serem executadas plenamente enquanto estamos acordados. Benefícios cruciais e multifacetados do sono adequado e de qualidade. 1. Restauração física profunda. Durante as fases de sono profundo, ondas lentas, o corpo libera hormônios de crescimento, repara tecidos musculares e celulares danificados, constrói músculos e sintetiza proteínas essenciais. É a sua oficina de reparos interna, trabalhando incansavelmente para rejuvenescer cada célula. 2. Consolidação da memória e aprendizado aprimorado. O sono desempenha um papel crítico na consolidação das memórias do dia, transformando experiências de curto prazo em conhecimentos de longo prazo armazenados no cérebro. Estudar ou aprender algo novo sem dormir o suficiente é como tentar armazenar dados em um computador sem salvá-los. Grande parte do que foi assimilado pode ser perdido. Regulação hormonal integral. O sono regula uma miríade de hormônios cruciais para o funcionamento do corpo, incluindo aqueles que controlam o apetite, leptina e grelina, que sinalizam saciedade e fome, respectivamente. O estresse, cortisol, a energia, hormônios da tireoide, o humor, serotonina e a fertilidade. A privação crônica do sono desregula todos esses sistemas, levando a desequilíbrios metabólicos, ganho de peso, fadiga e irritabilidade. 4. Desintoxicação cerebral eficiente. Recentemente descobriu-se que durante o sono, o sistema linfático do cérebro, um sistema de limpeza recentemente identificado, se torna até 10 vezes mais ativo, lavando metabólitos tóxicos e resíduos celulares que se acumularam durante o dia, incluindo proteínas beta-amiloides, associadas à doença de Alzheimer. É como uma lavagem cerebral noturna essencial. 5. Saúde imunológica fortalecida. O sistema imunológico produz citocinas protetoras e células T, que combatem infecções e inflamações durante o sono. A privação do sono enfraquece a resposta imune, tornando você mais suscetível a resfriados, gripes e outras infecções, e pode agravar doenças autoimunes. 6. Regulação emocional e estabilidade do humor. Uma boa noite de sono melhora significativamente sua capacidade de processar emoções complexas, lidar com o estresse,
resolver problemas e manter um humor estável. A falta de sono pode levar a irritabilidade aumentada, ansiedade, maior reatividade emocional, impulsividade e dificuldade em regular as emoções. 7. Saúde da pele rejuvenescida. Como já abordamos, o sono é absolutamente vital para a reparação da barreira cutânea, a produção de colágeno, que mantém a pele firme e elástica, e a renovação celular. A pele se regenera e se repara durante a noite. O famoso sono de beleza não é um mito, mas uma realidade fisiológica. A privação do sono se manifesta na pele como olheiras, tez opaca, linhas finas e perda de elasticidade. Estratégias para otimizar seu sono e cultivar uma higiene do sono exemplar. 1. Estabeleça um horário consistente para dormir e acordar. Tente ir para a cama e acordar na mesma hora todos os dias, incluindo fins de semana. Isso ajuda a regular seu ritmo circadiano, o relógio biológico interno, e fortalece o ciclo sono-vigília. A consistência é mais importante do que tentar compensar o sono perdido. 2. Crie um ambiente de sono ideal, transformando seu quarto em um santuário. Seu quarto deve ser um refúgio. Ele deve ser o mais escuro possível. Use cortinas blackout, máscara de dormir, silencioso, tampões de ouvido ou máquina de ruído branco, se necessário, e fresco. A temperatura ideal para dormir é geralmente entre 18 e 20 graus Celsius. Certifique-se de que seu colchão e travesseiro são confortáveis e de apoio. 3. Desenvolva uma rotina relaxante antes de dormir. Ritual noturno. Cerca de 60 a 90 minutos antes de deitar, comece a desacelerar. Evite telas, celular, tablet, computador, TV, que emitem luz azul, a qual interfere na produção do hormônio do sono, a melatonina. Em vez disso, dedique-se a atividades relaxantes. Leia um livro, em papel, não e-reader com tela iluminada. Tome um banho morno com sais de Epsom. Ouça música suave ou sons da natureza. Pratique uma meditação guiada relaxante. Faça alongamentos leves ou exercícios de respiração profunda. 4. Cuidado consciente com a alimentação e bebidas. Evite cafeína, café, chás energéticos, refrigerantes, chocolate, no final do dia, geralmente após as 14 horas, 16 horas, dependendo da sua sensibilidade. Evite grandes refeições, alimentos pesados ou muito picantes perto da hora de dormir, pois a digestão pode perturbar o sono. O álcool pode induzir o sono inicialmente, mas perturba gravemente a arquitetura do sono, especialmente o sono REM, tornando-o menos reparador e fragmentado. 5. Exposição à luz natural logo pela manhã. Sair para a luz do sol logo pela manhã, por 10 a 20 minutos, ajuda a regular seu relógio biológico, sinaliza ao seu corpo que é hora de acordar e suprime a produção de melatonina, preparando-o para o sono mais tarde. 6. Atividade física regular, mas com moderação. Exercitar-se regularmente pode melhorar drasticamente a qualidade do sono, mas evite exercícios intensos muito perto da hora de dormir, geralmente nas 3 até 4 horas que antecedem o sono, pois eles podem ser estimulantes. Honrar seu sono é um dos atos mais profundos e transformadores de autocuidado que você pode praticar. É uma declaração de que você valoriza seu corpo, sua mente e seu bem-estar geral. Não é uma perda de tempo, mas um investimento essencial e não negociável na sua vitalidade diária, na sua clareza mental, na sua resiliência emocional e na sua saúde a longo prazo. É um ato de amor próprio essencial, que reverbera por todas as áreas da sua vida. Para concluir esta jornada de aprofundamento e expansão, vamos refletir sobre a importância da alegria genuína e do brincar, playfulness. Em nossa busca séria e muitas vezes focada excessivamente no ser produtivo e no atingir metas de bem-estar, muitas vezes esquecemos que a alegria, a leveza, o riso e a capacidade de brincar são componentes absolutamente essenciais para uma vida plena, vibrante e verdadeiramente saudável. O brincar não é apenas para crianças. É uma necessidade humana fundamental que nos conecta com a nossa criatividade inata, com a nossa espontaneidade, com a nossa capacidade de experimentar prazer puro e despretensioso, sem um propósito utilitário ou um resultado específico em mente. Quando brincamos,
Nos libertamos das amarras da expectativa, da perfeição, da produtividade e da seriedade excessiva. Permite-nos explorar, experimentar, rir livremente, cometer erros sem julgamento e nos conectar com os outros de uma maneira autêntica. O riso, em particular, tem benefícios fisiológicos e psicológicos impressionantes e cientificamente comprovados. Ele libera endorfinas, os hormônios do bem-estar e analgésicos naturais, reduz drasticamente os níveis de estresse e de cortisol, melhora o humor, fortalece o sistema imunológico, alivia a dor, melhora a função cardiovascular e até mesmo fortalece os laços sociais. O brincar e o riso são como um bálsamo para o espírito e um tônico para o corpo. Como trazer mais alegria genuína e brincar para a sua vida adulta, em meio às responsabilidades e aos desafios? 1. Redescubra hobbies e atividades infantis. Pense nas atividades que você amava fazer quando criança, aquelas que o faziam perder a noção do tempo, que traziam um sorriso espontâneo ao seu rosto. Desenhar, pintar, construir coisas com as mãos blocos, Lego, dançar livremente, cantar alto, correr no parque, subir em árvore. Há alguma forma de resgatar um desses prazeres simples e despretensiosos em sua vida adulta? Não precisa ser bom nisso. O objetivo é o prazer da atividade em si. 2. Atividades que geram um estado de fluxo. Procure e cultive atividades que o absorvam completamente, onde você se perde na experiência, perde a noção do tempo e sente uma fusão entre você e a atividade. Isso pode ser cozinhar uma receita complexa, jardinagem, praticar um esporte, jogar um jogo de tabuleiro com amigos, escrever ficção, pintar um quadro, meditar profundamente, ou até mesmo se concentrar intensamente numa tarefa criativa no trabalho. O estado de fluxo é profundamente restaurador, alegre e energizante. 3. Tempo para o lazer não produtivo e o ócio criativo. Permita-se ter tempo simplesmente para ser, sem a necessidade de fazer, produzir ou alcançar algo. Sentar-se em um banco no parque e observar as pessoas e a vida ao seu redor. Sonhar acordado, olhar para as nuvens, folhear uma revista sem um objetivo específico. É nesse espaço de ócio criativo que a criatividade, a intuição e as novas ideias podem florescer mais livremente. 4. Busque o riso consciente e ativamente. Procure ativamente fontes de riso em sua vida. Assista a uma comédia engraçada. Ouça um podcast humorístico. Passe tempo com pessoas que o fazem rir e se sentir leve. Às vezes, podemos até fingir o riso no início, como na yoga do riso. E o corpo e a mente tendem a seguir, desencadeando o riso genuíno e seus benefícios. 5. Cultive a espontaneidade e a quebra da rotina. Quebre a rotina de vez em quando. Faça algo inesperado. Tome um caminho diferente para o trabalho. Experimente um novo restaurante. Dance sem motivo aparente na sala de estar. Cante no chuveiro. A espontaneidade alimenta a alma, desafia a rigidez mental e nos lembra da alegria de viver. 6. Brinque com animais de estimação e crianças. Se tiver a oportunidade, interaja e brinque com animais de estimação ou com crianças. Eles são mestres em viver o presente, na alegria despretensiosa e na espontaneidade, e podem nos ensinar muito sobre como cultivar essas qualidades em nossas próprias vidas. A alegria, o riso e o brincar são como vitaminas essenciais para o espírito. Eles nos lembram que a vida não é apenas sobre desafios, responsabilidades, produtividade e seriedade, mas também sobre beleza, maravilha, conexão e a capacidade intrínseca de encontrar prazer e significado nas coisas mais simples e despretensiosas. Cultivar a alegria é um ato de resistência contra a gravidade e o peso da vida moderna e um ingrediente absolutamente essencial para um bem-estar duradouro, vibrante e autêntico. Ao finalizarmos esta profunda imersão e expansão sobre os múltiplos aspectos do bem-estar, quero reforçar que esta jornada não tem um mapa rígido e universalmente aplicável, mas sim uma bússola interna. A sua intuição, a sabedoria do seu corpo, a voz do seu coração, que o guiará em cada passo. Confie profundamente nessa bússola.
Ela está sempre apontando para a sua verdade mais elevada, para o que realmente o nutre, o cura, o equilibra e o faz florescer em sua plenitude. As ferramentas, as reflexões e as perspectivas que compartilhamos aqui hoje são apenas convites, pontos de partida e inspirações para a sua própria e única exploração pessoal. Lembre-se da importância inestimável da paciência consigo mesmo, da autocompaixão diante dos desafios e da persistência gentil em seus esforços. Cada pequeno passo, cada intenção consciente, cada ato de amor próprio, cada escolha que honra seu bem-estar, tece a tapeçaria rica e complexa da sua saúde e felicidade. E essa tapeçaria é uma obra de arte em constante criação, única, preciosa e em constante evolução, assim como você. Que você possa continuar a ouvir os sussurros do seu corpo, a honrar as mensagens sutis do seu coração e a celebrar a maravilha e a unicidade de ser quem você é. Que a serenidade, a vitalidade, a alegria e a profunda paz interior sejam seus companheiros constantes e inseparáveis nesta magnífica e surpreendente aventura da vida. Cuide-se com a profundidade, a reverência e o amor incondicional que a sua existência sagrada merece, sabendo que você é capaz de uma transformação contínua, de uma profunda cura e de um florescimento ilimitado em todos os níveis do seu ser, até que nossos caminhos se cruzem novamente em espírito, em intenção e em uma profunda conexão. A música suave e inspiradora, agora com uma tonalidade de encerramento e gratidão profunda, eleva-se lentamente, envolvendo o ouvinte em um abraço sonoro final. Há uma sensação de completude, de que um ciclo se fecha de forma serena e significativa. Mas as portas para a autodescoberta, o crescimento e o bem-estar contínuo permanecem abertas e convidativas. Os sons da natureza se misturam harmoniosamente à melodia, desvanecendo-se juntos em uma quietude total, deixando um eco duradouro de paz, inspiração, sabedoria e um convite eterno para viver plenamente a jornada.